Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o terceiro centenário do encontro milagroso da imagem de Nossa Senhora Aparecida e o centenário das aparições de Fátima. Tanto o Brasil como Portugal vivem um ano mariano. E por isso, no dia de hoje, 13 de fevereiro, queremos recordar de forma especial a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Não somente porque é dia 13, como todas as aparições foram de uma forma geral no dia 13, mas também porque nesse 13 de fevereiro faleceu uma das videntes de Fátima, a irmã Lúcia, não é? Irmã Maria Lúcia de Jesus e do Imaculado Coração. O que é que nós podemos ver de santificador na mensagem de Fátima? A irmã Lúcia, ela não foi beatificada ainda. Nós podemos ter a opinião pessoal de que um dia ela será. Nós podemos privadamente crer na santidade dela, esperando que a igreja um dia manifeste o seu parecer oficial através da investigação da vida dela. Mas a igreja já falou da santidade dos dois outros videntes, Jacinta e Francisco. Então, olhando para a vida dos dois outros videntes, nós poderíamos, ver alguma coisa que de análogo tenha acontecido na vida da irmã Lúcia. O que foi que santificou aquelas crianças em Fátima? Quando foram perguntar à irmã Lúcia o que é que santificou as crianças, os dois primos dela, ela não hesitou em dizer que o que santificou as duas crianças em Fátima foi a visão do inferno. Essa resposta é perfeitamente coerente com a teologia da santidade. Deixa eu explicar. Como foi essa história da visão do inferno? Nossa Senhora apareceu às três crianças. Em primeiro lugar, ela abriu os braços e então um grande clarão de luz veio sobre eles e eles receberam uma infusão especialíssima da graça divina. Tanto que Lúcia diz assim: se Nossa Senhora não tivesse brilhado aquela luz sobre nós, da graça divina, nós teríamos morrido de susto ao ver o inferno. Porque a visão do inferno foi tremenda. Depois então eles viram o inferno. E a partir daquela visão do inferno, as três crianças tornaram-se três grandes apóstolos de oração e de penitência pela salvação dos pecadores. Por que eu digo que isso é extremamente coerente com a teologia da santidade? Nós sabemos como é que uma pessoa fica santa. Uma pessoa fica santa porque a graça divina concede àquela pessoa, um progresso na caridade, mas não basta somente progredir na caridade, é necessário uma purificação profunda. Então, para uma pessoa ser santa, é necessário que ela passe pelo menos pela primeira purificação, que é a chamada noite escura dos sentidos. E aquela purificação então põe em ordem as paixões desordenadas da pessoa, para que ela seja mais dócil à ação da graça divina, e então comece o seu caminho de santidade, naquilo que Santa Teresa d'Ávila chamou de quarta morada. A partir da quarta morada, da terceira para a quarta morada, vem a noite escura dos sentidos, e então a pessoa a partir dali
já pode ser considerado alguém que fez o processo inicial, já passou pela purificação inicial das 3 primeiras moradas, que são as moradas dos iniciantes, onde nós miseravelmente nos encontramos. Porque não somos santos. Tristemente não somos santos. Miseravelmente não somos santos. Mas devemos querer ser santos. Devemos aspirar pelo menos até a 5ª morada. Todos nós podemos e devemos chegar um dia antes de morrermos na 5ª morada. É dever. Nós precisamos querer ser santos. Mas entre a 3ª e a 4ª morada existe então essa noite escura. E essa noite escura, para aquelas crianças de Fátima, foi a visão do inferno. Eles viram o inferno, viram a tristeza do inferno, viram milhares e milhares de almas de pecadores caindo e se precipitando no abismo do inferno, e isto para aquelas crianças que tinham recebido a graça divina, porque a Nossa Senhora abriu os braços e iluminou com a graça divina, aquela visão dolorosa do inferno, elas tinham a graça que sustentava, que fazia com que elas pudessem suportar aquela dor de ver o inferno. Sustentadas pela graça, elas voltaram dessa experiência extremamente dolorosa com um coração amoroso e missionário. Totalmente inquietas com a ideia de que milhões de almas se perdem no inferno, mas também, ao mesmo tempo, alegres e esperançosas de saber que nós podemos fazer alguma coisa para que as almas não precipitem no inferno. Nós podemos rezar e fazer penitência. E essas crianças fizeram isso. Rezaram e fizeram penitência. Vejam, 3 criancinhas. 3 criancinhas fizeram penitência pela salvação das almas. Elas mal tinham saído, mal tinham entrado, na idade da razão. E mal entrando na idade da razão, elas já podiam então fazer atos pecaminosos, podiam pecar, mas também podiam fazer atos virtuosos, podiam amar. Se 3 crianças podiam salvar milhares e milhares de almas com as suas orações e as suas pequenas penitências, o que é que nós estamos esperando? Se 3 crianças, ao ver o inferno, puderam ficar transpassadas com essa urgência, a urgência da salvação das almas, e nós, o que estamos fazendo lerdamente, tolamente, quietos, sem nada fazer pela salvação das almas? Aquelas crianças ficavam sem comer, davam o pequeno fardel que eles traziam de casa com o almoço, davam a comida para as ovelhas e faziam jejum. Crianças faziam jejum pela salvação dos pecadores. Depois ficavam sem beber, passavam sede pela salvação dos pecadores. A pequena Jacinta, que era a menor de todos, chorava com sede. E aí a Lúcia, que era mais velha, querendo saciar a sede da sua priminha, disse: pronto, já chegou o horário que nós marcamos para sentir sede, até aqui tá bom, ali tem uma casa, certamente eles terão um pouco d'água para nos dar. E aí Jacinta, que até então tinha passado sede pela conversão dos pecadores, disse: é verdade, mas agora a sede daqui para frente já não é mais pelos pecadores, eu quero passar sede pelo Santo Padre o Papa.
e não bebeu água. Uma criança. Uma criança plenamente consciente do valor espiritual, plenamente consciente do seu protagonismo, de que ela estava salvando milhares de almas, e que ela, pequena criança, naquele fim de mundo que era Fátima naquela época, de dificílimo acesso, ela estava fazendo um bem para toda a cristandade ao passar sede pelo Santo Padre. E que ela estava fazendo um bem espiritual imenso para a igreja do mundo inteiro. Ora, se no fim do mundo de Fátima, que era naquela época, podiam fazer o bem, nós podemos fazer o bem no fim do mundo de Cuiabá, de Várzea Grande. Se crianças podiam fazer o bem, nós podemos também. Foi isso que santificou aquelas crianças. Por isso peçamos a graça divina, que Nossa Senhora abra os seus braços nessa missa sobre nós e faça um raio de luz, vir nos dar a força para então passarmos por nossa experiência purificadora, seja ela a visão do inferno, seja ela qualquer outra experiência que Deus queira nos dar para nos purificar de nossos egoísmos. E uma vez então, cheios da graça e purificados de nossas misérias, vamos, não esperemos, vamos fazer penitência. Nossa Senhora perguntou àquelas 3 crianças e pergunta para nós hoje: quereis oferecer-vos a Deus? O sacrifício, a entrega pela salvação dos pecadores, a entrega para reparar as ofensas ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado e Eucarístico Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos. A mensagem de Fátima nos leva a ser cristãos que vivem o seu sacerdócio batismal. Assim como o anjo ensinou aquelas 3 crianças a adorar, amar, esperar e crer em Deus, por aqueles que não adoram, não amam, não creem e não esperam. A mensagem de Fátima é uma mensagem do sacerdócio cristão. O sacerdócio batismal. Você pode se oferecer a Deus. Não interessa a sua idade, não interessa a sua condição. Você é cristão, você é batizado, você já passou dos 7 anos de idade, você já é adulto na fé. É interessante recordar, não é? Que Santo Tomás de Aquino, quando fala do sacramento da crisma, ele diz assim: o sacramento da crisma é o sacramento da vida adulta. Portanto, todos os cristãos podem receber esse sacramento para bem entrarem na fase adulta, ou seja, a partir dos 7 anos de idade. Mas como a fase adulta é a partir dos 7 anos de idade? Sim, porque a partir dos 7 anos de idade, todo cristão deve travar a luta com Satanás para não cair na tentação do pecado. E o sacramento da crisma nos ajuda nessa luta como soldados de Cristo. O cristão adulto é a partir dos 7. Porque a partir dos 7, nós podemos e devemos lutar contra Satanás. A igreja não hesitava, ela não tinha medo de dar a crisma para crianças. Quantos aqui que já têm mais idade foram crismados
pequeninos, para que recebessem a graça, de tal forma que aos 7 anos já tivessem a força para lutar contra Satanás. Nós, nos últimos tempos, na nossa praxe sacramental, temos adiado isso, mas espiritualmente, isso não é bom. Não estou fazendo aqui uma revolução e pregando a desobediência, não é isso não. Mas para nós entendermos a nossa missão, que nós precisamos ensinar aos nossos filhos a partir dos 7 anos de idade, que eles já são soldados de Cristo, já são batizados, eles já têm a graça divina e devem exercer o seu sacerdócio, já lutam com Satanás e, portanto, já podem exercer o sacerdócio de rezar e de se sacrificar pela salvação das almas. Quereis oferecer-vos a Deus? Pergunta Nossa Senhora. A resposta? Só você pode dar a ela.